Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 249, a Gênesis capítulo 6, agora a questão de número 48, eterna sucessão dos mundos. Então aqui, Galileu, ele continua nos dizendo assim: vimos que uma única lei, primordial e geral, foi outorgada ao universo. Eu não sei se é o certo ou se é outorgada. Eu não sei se é passado, se é presente. Fica essa dúvida na minha mente. Porque de acordo com a minha ignorância, eu acredito que lei primordial e geral nenhuma foi outorgada. E sim é, outorgada. É lei. Então, lei não é passado. Lei não é futuro. Lei é presente. Porque passado não existe. Futuro não existe. Tudo é presente se tratando de infinito e se tratando de Deus. Passado e futuro, ele existe no nível evolutivo qual nós nos encontramos. Que isso é muito relativo, é muito complexo, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque senão foge do assunto aqui agora em pauta, né? Mas eu tenho que respeitar, porque nós temos que respeitar o que Galileu está dizendo, mas não é porque nós respeitamos que não temos o direito de raciocinar, porque vimos que uma única lei primordial geral foi outorgada ao universo. Vimos. Para lhe assegurar eternamente. Ah, tá, me desculpa. Me desculpa, você que ouviu essas asneiras minhas aqui, me desculpa. Então, eu sou tão natural que eu prefiro pedir desculpa do que apagar o vídeo. 3 minutos agora, vou deletar essa bobeira que eu falei aqui e depois eu faço outro vídeo. Ninguém fica sabendo de nada. Mas pra quê? Vamos largar de ser fresco, né? Então, para lhe assegurar eternamente a estabilidade e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Forças diretrizes da natureza, né? Então, desde lá do princípio de toda a formação de uma, por mais simples que seja nebulosa, galáxia, planeta, sóis, por mais simples que seja, até aqueles, esplendores, a lei é uma só. Tudo obedece, essa harmonia, essa força, essa diretriz da natureza. Então, vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Ora, é lógico, porque o mundo
o qual nós nos encontramos, fisicamente, a matéria, né? Ela também encontra-se subordinada a todas as forças diretrizes da natureza. Porque da mesma forma, nós temos que entender isso assim, ó. Da mesma forma como se forma uma nebulosa, uma galáxia, se forma um sistema solar, se forma um planeta. Os meios são os mesmos, não muda-se nada, né? Na questão número 49, já pulou já, com efeito, se remontarmos à origem primária das primeiras aglomerações da substância cósmica, olha só que interessante. Com efeito, se remontarmos à origem primária, né, das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que já então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias. É óbvio que por todo e sempre as transformações necessárias, ou melhor, notaremos que já então, sob o império dessas leis, a matéria sofre as transformações necessárias. Agora, não só a matéria, as matérias sofrem as transformações necessárias, que levam do germen ao fruto maduro, e que, sobre a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico, né, dos movimentos. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Então, se nós pararmos para analisar, tudo obedece uma só lei. Não existe outras leis diferentes. Existe uma só lei, né? Nós vamos voltar até um pouquinho aqui, né? Notaremos que já, então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do germen ao fruto. Porque tanto o germen quanto o fruto, eles usufruem de uma mesma só matéria. E que, sobre a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Então, já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. Não existe outras leis, né? Como a que trata aqui
as forças diretrizes da natureza. Não existe outras forças. Não existe outros elementos. Apenas esses. E pronto. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente à destruição dos astros. Isso é muito importante, porque elas presidem a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo. É natural isso. Porque às vezes as pessoas pensam que morre, vamos usar esse termo, né? Apenas, mas você viu aqui, uma metamorfose do ser vivo. Quer dizer, não existe a morte, e sim uma metamorfose, uma transformação. Mas, tratando-se na bruta, no bom sentido, a morte, ela não ocorre apenas com os seres vivos. Ela se dá em todos os reinos e, inclusive, o planeta, um dia, vamos usar esse termo, um dia o planeta, ele morre, o Sol vai morrer um dia, o sistema solar vai morrer um dia, as galáxias vão morrer um dia, nebulosas morrem. Só que isso é tudo coordenado. Não é assim como, por exemplo, a Terra ela vai ter uma parada cardíaca e nós vamos ficar no mundo da Lua perdido. Não é assim não. Isso encontra-se sobre os desígnios das leis do Criador e não é dessa forma que acontece, né? Porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Inanimada. Olha só. Essa matéria inanimada, ela tem um período útil. Ela tem o seu período de utilidade, teu período útil, teu período, né, de existência, queimando aqueles elementos todos. É óbvio que a Terra um dia ela vai deixar de existir. Pum. Só que quando isso acontecer, seres nenhum vão se encontrar aqui na Terra mais. Seres nenhum que habitam todos os reinos. Seres que habitam o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e por aí em diante. Não vão se encontrar mais aqui na Terra. Então, os arquitetos siderais, eles retiram todos esses seres desses reinos e transfere, aliás, para outros planetas, porque o ciclo de vida daquele planeta ele já se encerrou. Então, assim que retirado, pum. Agora, é preciso dizer que quando, né, ocorre essa explosão, essa desagregação das moléculas e tudo mais, esses elementos são todos reaproveitados pelos arquitetos siderais, pelos ministros de Deus, a vir a dar forma
em outros astros. Isso que é importante, né? Olha só para você ver aqui, ó. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessária sofrer as transformações inerentes à sua constituição. É a condição da Terra, é a condição do Sol, a condição dos planetas, das galáxias, é a condição das nebulosas. Vai chegar um momento na eternidade que nós não sabemos quando isso ocorrerá e quando ocorre, porque é preciso entender que nesse exato momento, no ano de 2022 passado agora, os astrônomos, eles conseguiram, com o telescópio James Webb, eles conseguiram registrar, através de fotos, infravermelho, infravioleta, ultravioleta, infravermelho, essas coisas todas, esses mecanismos todos, eles conseguiram registrar a colisão de duas galáxias. Agora, imagine só a colisão de duas galáxias. Registra, escreve aí na NASA. Imagens, colisão de duas galáxias. Gente, aqui, além da gente explicar alguma coisa, eu ainda dou algumas formas, né? Explico algumas formas das pessoas buscar, né? Então, não busca, não aprende. Quem não quer, gente, porque hoje está tudo fácil, né? Nós não precisamos ir lá para a NASA para descobrir e conversar com eles, não. A gente digita aqui mesmo e pronto. Então, em 2022, eles visualizaram duas galáxias em colisão. O que é essa colisão? Uma como, por exemplo, eu costumo dizer assim, igual o novelo da vovó, né? Foi entrelaçando uma na outra, assim, entrelaçando. Só que ali é o seguinte: quando uma galáxia chega a esse ponto de colidir-se com outra galáxia, ocorre uma destruição em massa total. As duas galáxias, elas auto se destroem. Sabe por quê? Porque colide sóis com sóis, planetas com planetas, colide tudo. E ali, assim que vai colidindo planetas, sóis, vai ocorrendo aquelas explosões. E são explosões subatômicas que nós não temos capacidade, nós não temos noção da intensidade da energia provocada pela colisão de um Sol com outro Sol. As explosões são imensas. Então imagine uma galáxia, 500 milhões de sóis colidindo com outra galáxia, 500 milhões de sóis também. Mas não pensemos só nos sóis, pensemos também nos planetas. Agora, é preciso entender que isso é necessário, essas colisões. É necessário. Só que antes que isso aconteça, olha o trabalho do plano maior. Antes que isso aconteça fisicamente,
É preciso entender que aquela colisão, ela ocorreu, não foi por um acaso. Os arquitetos siderais, os ministros do Criador, eles direcionaram uma galáxia na direção da outra, né? Levando essa perda até de gravidade para melhor colisão. E também, antes, eles retiram todos os seres em processo de evolução das duas galáxias. O trabalho é imenso. Às vezes a gente acha que a gente é que está trabalhando muito aqui na Terra. Com todo respeito, nós não estamos fazendo nada. Esses seres sim é que trabalham. Esses arquitetos, esses ministros de Deus. Ninguém fica com o braço cruzado, com os braços cruzados na imensidão, não. No cosmos. Por toda a eternidade, não. Só que o mais interessante, que da eclosão, né? Da eclosão, não, da imantação ali, porque elas se misturam uma com a outra, ali ocorre aquela explosão, aquela colisão. Da colisão daquelas duas galáxias ali, outras galáxias nascem. Porque não se perde nada. Ali é apenas matéria com matéria se colidindo. E é óbvio, quando aquelas matérias se colidem, né? Ou melhor, quando elas colidem, né? Tudo ali de certa forma assim, não que se desintegra, mas que os elementos todos condizentes à formação se separam e são reutilizados pelos arquitetos e pelos ministros da providência divina. Então é o que está aqui, olha só para você ver. Se é exato dizer-se em sentido literal que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Então é necessário um dia uma galáxia, uma nebulosa deixar de existir, mas só que ela não deixa de existir. Encerra-se um ciclo para começar outro ciclo. É lógico que encerra-se um ciclo porque toda a tua vitalidade, obviamente, ali já se encerrou. Então, encerrando-se a vitalidade, ocorre aquela explosão, aquela colisão, e toda aquela matéria é reaproveitada, e obviamente elas começam, simbolicamente o termo, do zero, mas revitalizada, 100% revitalizadas, com outras formas de galáxias, de nebulosas, de planetas, de sóis, e com reinos e mais reinos e mais reinos, dando condições àqueles seres que porventura se vierem a habitar aquelas dimensões, já encontram tudo pronto. Então, nesse exato momento, em 2022 e 2023, tem duas galáxias em processo de colisão. E James Webb, ele fotografou, e se você entrar no Google,
você vai conseguir visualizar as imagens e você vai ficar deslumbrado da maravilha do processo de destruição, como é maravilhoso. Luiz, mas destruição não é maravilhoso? Ali a gente vê os desígnios de Deus agindo de acordo com as leis do Criador, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.